será baseado no conhecimento do doutor e cientista Bruce Lipton. Peço, por gentileza, que você possa curtir este canal, comentar, acionar o sininho da notificação para receber mais conteúdo tão esclarecedores quanto este. Amém, pessoal? Então vai lá agora, curte, compartilha, comente, indique este canal para outros amigos. Você que ainda não está inscrito, seja muito bem-vindo ao canal e também acione o sininho desde já. Obrigado a todos vocês. Nós vamos trabalhar com analogia para facilitar a sua compreensão, mas isso, na verdade, não é uma analogia pura e simples, mas o que de fato acontece. A ciência, que pertence a Deus, vem se revelando pela mente maravilhosa dos cientistas, de alguns cientistas. Então, preste atenção agora, porque o que será dito pode mudar a sua perspectiva, se você, obviamente, entender. Nas palavras do Dr. Bruce Lipton, a mente é algo fascinante e com duas partes bem distintas. Primeiro, temos a mente subconsciente, que fica na parte mais antiga do cérebro, mas apesar disso, ela é extremamente rápida, pois é capaz de processar, segundo a analogia, carga de 40 milhões de bits de dados por ambiente por segundo. Sim, segundo ele, a mente subconsciente é muito poderosa, mas é totalmente apegada a hábitos, pois pelo fato de não ser criativa, ela só reproduz o que aprende. E esse aprendizado tem início na primeira fase da vida, ali nos primeiros 7 anos de idade. A vida se define praticamente, pessoal. Isso não é claro para muita gente, infelizmente. Agora, durante a nossa evolução, aconteceu um upgrade, que é a parte frontal do cérebro, que é mais conhecida como córtex pré-frontal. E é justamente essa parte que deu origem à nossa consciência. Portanto, a nossa consciência, que é onde está a nossa identidade, é uma opção extra que temos. Olha que profundo a ciência nos revela. No entanto, a maioria das pessoas não costumam exercitar muito essa opção. E tem uma coisa, ela é bem mais limitada, pois processa somente 40 bits de dados por segundo. É muito pouco, segundo a mente subconsciente. Então, se compararmos as duas, veremos que a mente subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderosa, tá bom? Do que a mente consciente. Por causa disso, sempre que nos encontramos numa situação de emergência, estresse, é a mente subconsciente, tá? Que assume o controle, pois ela é capaz de lidar com toneladas de dados de forma muito mais rápida, mas também tem uma diferença crucial aqui que eu queria que vocês soubessem. Quando a mente subconsciente é o grande armazém dos hábitos, a mente consciente é responsável pela atividade e por gerar um livre-arbítrio, como aponta o cientista. A mente consciente pode controlar qualquer coisa, gente. Porém, este é o entendimento da ciência, hoje. Pois antigamente acreditava-se que existia várias partes do nosso corpo sobre quais não tínhamos controle voluntário. Olha que coisa impressionante. Olha como a ciência evoluiu. O que não é verdade, porque se pegarmos como exemplo os praticantes de yogas, veremos que muitos conseguem regular seus batimentos cardíacos, a sua pressão sanguínea ou até a sua temperatura corporal através da mente consciente, dos sentidos que nos comandam. Então, se por um lado a mente consciente consegue lidar com poucas coisas por vez, a mente subconsciente consegue fazer milhares de tarefas simultâneas ao mesmo tempo. E tem mais, gente, e tem mais. Os neurocientistas estão entendendo
cada vez mais como o nosso subconsciente, tá bom? De fato, molda a nossa vida, nossas decisões. De acordo com eles, nós só temos consciência, que triste isso, né? De cerca de 5% de toda a nossa atividade cognitiva, tá bom? Mas, para a maioria das pessoas, apenas 1% de todo dia é passado na mente consciente. Que terrível, que distância estamos da realidade. Portanto, se apenas de 1 a 5% do seu dia está sendo criado pela mente consciente, isso significa que pelo menos 95% de sua vida vem da programação instalada em sua mente subconsciente e durante toda a sua vida. Agora preste atenção, por favor, principalmente na infância. Portanto, se quando criança você passou por algo como estar em uma loja com os seus pais, querendo muito uma coisa, e ouviu da boca deles, como por exemplo, que você não merecia aquilo, essa experiência ficou gravada na sua mente subconsciente. E eu tenho prova disso, gente, tá? E gerou em você uma crença adormecida que vai te dominar durante sua vida adulta sem que você saiba disso, porque é no inconsciente em que está acontecendo. Não há um sinal dizendo para você que um programa ruim está rolando ali agora naquele momento. É o que se chama de inconsciente ou automático por não ser detectável por você, tá bom? A crença de que não é merecedor, com isso você cresceu, passando 95% de sua vida se sabotando para se certificar que realmente não é merecedor de nada. É sabotagem, é involuntária. Você mal sabe que está acontecendo aquilo ali. Isso ocorre porque a função da mente subconsciente é criar a realidade, olha só, a partir da sua programação. Por isso eu digo que crianças não são educadas nos primeiros 7 anos, tá? Na verdade, são programadas. Se isso não ficar claro, teremos um mundo como hoje cada vez mais distante do que é ser um ser humano de fato. Então, se essa programação for negativa, 95% do seu dia vai criar experiências negativas em sua vida. Mas temos um problema. Essas duas mentes trabalham juntas, tá bom? Então, quando a mente consciente, tá bom, está concentrada em algo, ela exerce controle sobre essa coisa. No entanto, quando a sua atenção se desvia, é a mente subconsciente e que assume o controle. A mente subconsciente é a parte mais antiga, aquilo que você recebeu nos primeiros 7 anos. A consciente são os nossos sentidos, as nossas percepções. Já percebeu como tendemos a viver no piloto automático? Isso significa que nós não estamos conscientes o tempo todo. Na realidade, só estamos prestando, gente, atenção no momento presente, cerca de 5% de nosso tempo, e isso é assustador. E durante o restante dele, estamos apenas sendo conduzidos por nossas programações subconscientes, que são produzidas sem que percebamos, né? Por causa disso, a maioria das pessoas passam a maior parte do tempo ou do seu dia reproduzindo programas que não foram, olha só, criados por elas mesmas, mas sim por outras pessoas que derivadas, né, de ambientes passados, presentes também. Por isso Jesus nos ensina, vigiar este mundo espiritual, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Mas, como esses programas não são detectados conscientemente, sempre há algo de errado. As pessoas tendem a atribuir a Deus ou ao universo para os panteístas e o mundo, mas não percebem a própria culpa quando, na verdade, são seus próprios comportamentos invisíveis que estão causando a sabotagem a si mesmo. Entendeu o que eu estou falando, né? Nesse cenário, alguns podem propor:
E se eu simplesmente tentar criar pensamentos positivos, né? Bem, isso levanta uma questão crucial, que é: qual mente é responsável por gerar este pensamento positivo, não é? A mente consciente ou a mente subconsciente? A mente consciente, qual é responsável por apenas 5% do nosso dia e com uma capacidade de processamento, segundo a ciência, de míseros 40 bits. Então, se pararmos para analisarmos, veremos que a conta não vai fechar, pois será mesmo que a criação consciente de pensamentos positivos gerado por uma mente que só trabalha 5% do dia em comum, do processamento de 40 bits. Né? Será palha ou adversária para uma mente que governa 95% da nossa vida com um assustador processamento de 40 bilhões de bits? Impossível, gente. Faça você as contas, né? É praticamente impossível um processador superar um concorrente com um poder de processamento 1 milhão de vezes maior. Daí surge a necessidade de usar da conhecida força de vontade, dar ênfase na força para tentar vencer. Mas aí vem um segundo problema. Preste atenção, a mente subconsciente opera como um gravador de fitas. Olha só que exemplo sensacional dá o cientista, no qual registra experiências e as reproduz novamente quando você, aperta o play. Pensa da seguinte forma: suponhamos que você tenha um videocassete. Caramba, fui longe agora, né? Fui longe demais. Fui longe buscar este exemplo, não é da época de muitos aqui, os mais jovens não sabem o que é isso, mas o exemplo é pertinente e cabível e de muita valia. Eu te dou uma fita com um programa instalado. Você então coloca a fita e aperta o play. Com isso, o programa começa, a rodar. E logo você pensa: não gostei desse programa. Por conta disso, você vai até o seu videocassete, um antigo videocassete, e fica ordenando várias vezes para que ele mude o programa, falando ali com ele. Mude. Só que o problema é que o programa não irá mudar dessa forma. Não importa quantas vezes você peça ou ordene. A única forma de realmente mudarmos ou mudar o programa é aprendendo a apertar o botão de gravação sobrepondo o programa antigo. Cara, olha que profundidade que a ciência revela. Com isso em mente, fica claro que a vida que você vive não reflete necessariamente o que você deseja, mas sim um programa que você adquiriu. Portanto, gente, se liga. Um dos caminhos que você deve seguir é praticar a conscientização, pois, estando consciente, você pode tentar reproduzir as fitas que te deram, como, por exemplo, na sua família, quando criança, na religiosidade da igreja, que eu chamo de sistema, igreja sistema, e não igreja de Cristo, entre tantos outros exemplos de segmentos religiosos espalhados pelo Brasil. Voltar ao estado inicial, quando criança, vai nos permitir colocar uma nova gravação na fita, tá bom? Por isso, cada palavra, gesto de um pai e uma mãe conta para toda uma vida adulta. Mas, além de tudo isso, existe uma forma ainda mais rápida. Existem técnicas para fazer, segundo a ciência, que eu li lá, estes programas mudar, que você pode carregando em toda a sua vida, como Psyche, que cria um estado de superaprendizado, e quando éramos crianças aponta a ciência, tá bom? A Psyche, estude sobre isso. Agora, eu gostaria de te mostrar como os seus pensamentos afetam o seu e o meu dia, o mundo externo, com procedimentos, tá bom? Analisam as atividades elétricas cerebral. Segundo os cientistas, o primeiro deles é o
EEG. Nesse método, são colocados eletrodos, gente, no couro cabeludo, não sei se você já passou por essa experiência, a fim de medir essa atividade. O outro é o método MEG, que, diferente do anterior, o sensor não precisa sequer tocar a cabeça para fazer a leitura. Isso significa que é impossível medir a sua atividade cerebral fora da sua cabeça. Não, gente, não é mágica. Estamos falando de ciência. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus, ou dos meus filhinhos, né? O que acontece é que quando um nervo transporta um sinal, ele está funcionando como um fio elétrico, no qual emite um componente eletrônico que pode ser captado pelos eletrodos na pele, mas além disso, quando uma corrente passa por um fio, cria-se um campo magnético ao redor que atravessa a pele, ou seja, os seus pensamentos não estão confinados em sua cabeça consciência, como aponta Rhonda Byrne. Fala muito bem disso em O Maior Segredo. Não é impressionante os cientistas apontarem isso? Quando crescemos com as pessoas, isso faz com que fiquemos interligados a elas, queira você ou não. Não é à toa que muitas vezes acontece que estamos pensando tanto numa pessoa que o telefonema toca e quando você atende é ela. Já viveu essa experiência? Eu já vivi, não só essa, como outras também. Pensar na pessoa e ela aparecer na minha frente. Isso, segundo o cientista, funciona na mesma lógica do efeito placebo e nocebo. Quando você pensa positivamente sobre alguém, essa pessoa faz um esforço para entrar em contato com você. Mas vale lembrar que funciona também ao contrário, tá? Pois pensar negativo sobre alguém, onde quer que ela esteja, faz com que essa pessoa olhe a profundidade, crie pensamentos negativos sobre você. Também, este é um mundo espiritual incompreendido por quase todos, sem exceção. Portanto, é importantíssimo entender que os seus pensamentos e julgamentos não se conectam apenas a você, mas também sobre as pessoas das quais você fala ou pensa. Isso aqui é muito profundo. Obrigado ao cientista Bruce Lipton, né? Por causa disso, você está de certa forma sempre ativando no mundo as coisas que estão conectadas aos seus pensamentos. Um exemplo prático seria um ladrão, olha só que exemplo, escolhendo uma vítima dentre várias pessoas que passam na rua. Eu ando assim sempre de cabeça erguida, de ombro aberto, assim, não vai impedir muito, tá? Mas olha só, quem você acha que ele escolheria? É óbvio, é aquele que demonstra mais medo, pois seu medo se reflete em sua linguagem corporal de fechamento, não é isso? Isso significa que o ladrão não precisará fazer muito, bastará assustá-lo ou assustá-la, que ele ou ela lhe entregará tudo o que tiver, tá bom? A conclusão que chegamos é que cada pensamento e emoção que temos funciona como uma onda de energia que alcança e influencia tudo à nossa volta. Isso aqui é muito espiritual. Portanto, devemos ser conscientes de qualquer frequência que estamos transmitindo. Frequência mesmo, igual antena. Que tipo de pensamento predominante está rolando aí? Pois nossos pensamentos e sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, podem inspirar o medo nos outros, como ficar perto de quem só reclama, por exemplo. Isso é um exemplo óbvio do que está sendo dito, mas temos outros vários também, fazendo com que criemos uma profecia, olha só, autorrealizável da nossa própria vida. Então, este é um tipo de ensinamento
de uma profundidade, de uma riqueza muito grande que nos trouxe o doutor e cientista Bruce Lipton, que eu gosto demais desse cientista, e são dados científicos, não são coisas da cabeça do Adriano. Então procure estudar isso com maior profundidade. Eu venho passando uma luta aqui muito grande, e graças a Deus, por estudar a mente, eu consigo lidar com isso melhor. Mas isso também não significa que eu não sofra, que eu não chore, que eu não lamente, que eu não tenha os meus dias difíceis. Mas, como eu tenho treinado a mente, eu consigo superar. Então, só não se coloque como vítima. Não se coloque como perdedor. Não se veja como vítima das circunstâncias. Não queiram que as pessoas lhe vejam como coitadinho. Você, meu amigo, é forte. Eu sou forte. Nós somos fortes. Não coloque na tua cabeça que tu é um perdedor. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Isso aqui é um fato. Nós somos fortes porque Deus, quando nos criou, nos fez perfeitos em si. Somos sua imagem e semelhança. Então, temos a mente, e tem uma passagem que eu não lembro agora, que diz: vós tem a mente de Cristo. Queria eu ter a mente de Cristo, mas eu oro, Senhor, que ao menos eu tenha uma mente aproximada aí um pouquinho do que o Senhor é, porque se assim for, eu venci. Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado a você que tem me acompanhado aqui neste canal, que tem curtido, compartilhado, acionado o sininho da notificação, convidado pessoas. Isso é muito importante para que venhamos crescer muito. E quero repetir, eu não parei. Estou nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, mas eu estou aqui gravando, sabe por causa de quê? Porque eu estou avançando, estou indo para frente. Ó, aqui, ó. Bem aqui, indo para frente, sem desistir, independentemente das circunstâncias, porque estou tentando viver o que eu digo para vocês aqui, para que a minha vida não seja uma vida farsante, uma vida de mentiroso, uma vida de preguiçoso, uma vida de que fala daquilo que não vive. Então, os problemas chegaram, eles vieram, e eu disse para eles assim: o amigo, eu vou avançar, tu não vai me segurar aqui não. Solta minha mão que eu vou para frente. É mais ou menos o que você deveria fazer também. Deus abençoe o seu lar, sua família, aos colegas que foram solidários comigo, Deus abençoe a todos vocês. De coração mesmo, eu queria poder dar um abraço em todos vocês pessoalmente, tá? Mas não é possível, mas quando for estarei dando. E vamos assim, gente, vivendo nesse mundo de solidariedade, porque eu entendo que se a gente não for solidário, Deus também em algum momento deixará de ser solidário conosco, porque Ele disse: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa se ama de verdade, quando ela tem carinho com ela vai ter carinho com o outro, ela vai comprar o barulho do outro, não é, Marquinhos? Você, Marquinhos, tu é um anjo, velho. Você é um anjo. E aqui eu não falo por média, porque dificilmente você encontra pessoas iluminadas espirituais como o Marquinho na vida. E o Marquinho, ou Marcos, ou Palhacinho, como queiram chamar, é um camarada que ele simplesmente te agarra nos braços assim e compra teu barulho e vai contigo até o final. É de admirar, e eu não tenho isso que ele tem, mas é um camarada que é um exemplo. Muito obrigado a todos, Deus te abençoe. Até a próxima e um beijo especial do Adriano no coração de todos vocês. Bye, bye.